Cris. Colocar já na nuvem para não perder. Então, gente, como pode melhorar? Como pode ser mais fácil, mais alegre, mais divertido? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Uma coisa que eu peço para todo mundo fechar os microfones, né? E abrir quando falar. Eu não sei, eu não tô achando aqui aonde que eu controlo os microfones. Cris, se você abrir a aba do bate-papo e colocar os participantes, vai aparecer todo mundo com o microfonezinho e o vídeo do lado. Se você clicar em cima, você consegue interromper o áudio. Achei! Que maravilha! Legal, gente. Então, caso seja necessário, né? Eu peço favor para agora vocês darem assim uma cortadinha no som. Para a gravação ficar melhor, né? Porque senão aí entra muito barulho, e entra microfonia, e é cachorro, televisão, papagaio e tudo mais. E aí a gravação fica muito ruim depois para quem vai ouvir depois. Então, bom, vamos começar a nos apresentar. Então, eu sou Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, sou facilitadora de expansão de consciência. Acabei entrando no Access por buscar uma ferramenta que me ajudasse a trabalhar com crenças limitantes dos meus clientes. E as minhas crenças limitantes também. E eu gostei porque tudo é muito fácil, muito simples. E eu sempre gostei da parte corporal. E o Access também tem uma parte corporal que eu acho fantástica. Então, por isso que estamos no Access. E como vamos dar um curso de fundamento agora no Sul, a gente resolveu falar um pouquinho dos processos corporais do Access. Pelo menos os processos corporais que serão ensinados no curso Fundamento, que são 4 processos bárbaros e fantásticos. Super multiuso, né? Para muita coisa. Então, vai lá, Lu, se apresenta. Então, eu sou Luciana, participante, neste momento, participante no Sul, apesar de ter nascido em Belém do Pará, já que nós já falamos do amigo paraense Visita da Lully, né? Que começou um pouco essa conversa ali em São Paulo no último curso, que foi uma classe de 3 dias de processos corporais, onde eu reencontrei a Cris e a Lully. Fazia algum tempinho, né, que a gente não se via pessoalmente, especialmente. E aí lá surgiu essa coisa de fazer esse fundamento aqui em Balneário Camboriú. E para mim, eu queria falar, eu sou arquiteta de formação, professora na universidade, e o Access para mim é o momento hoje de facilidade, onde eu respiro, onde eu curto as pessoas, onde eu me percebo podendo contribuir um pouquinho mais de uma outra maneira, né, que não é só através daquilo cognitivo, que às vezes não fazia mais sentido para mim. Enfim, né, imagina aquele conjunto de normas que uma universidade tem, e aí tu começa a olhar e dizer assim, isso não está muito interessante, não está muito divertido. Então, o Access me dá aquele... posso fazer de alguma forma diferente, posso mudar algumas coisas, a forma como eu lido com cada uma delas. E o fundamento, a primeira vez que eu fiz, gente, foi uma classe devastadora, no melhor sentido da palavra. Mas, assim, de desconstruir tudo para mudar tudo mesmo. Eu demorei, inclusive, para perceber quanto era expressiva, quanto era grande aquela mudança que eu tinha vivido ali. E esses processos corporais que a gente vai conversar um pouquinho hoje são parte da classe e eles me acompanham desde essa primeira classe. Então, tipo assim, abriu as portas dos processos corporais ali. É isso, gente. Acho que assim, mais do que isso, é cada um na sua experiência. E um dos processos, o MTVSS, eu chamo de processo Bombril. Mil utilidades. Está na dúvida, pega e usa. É isso aí. E aí, Luli, cadê você? Só falta eu agora. Eu sou a Luli, eu sou médica veterinária. A minha especialidade até então era cavalo. Hoje é enlouquecer todo mundo. E os cavalos também.
Como pode ser mais divertida. E, na verdade, não só o Access, mas os processos corporais vieram para mim quando eu descobri que o meu corpo me trazia consciência sobre todas as outras pessoas. Foi assim que eu descobri que o que eu gostava não era só bicho, não era só a cura, não era só o corpo do bicho. Era também descobrir que o corpo do ser humano, do ser humanoide, era interessante e ele tinha muitas informações para dar para gente. Eu escolhi seguir o Access na parte dos animais. E eu uso muito na veterinária. Eu uso quase todos os dias. Quando eu tô com os cavalos e aparecem as coisas para mim, os processos que a gente vai fazer hoje, eles são automáticos. A gente vai falar de memória celular, que cavalo, que cachorro, que gato que não se machucou, não se cortou, não caiu, não bateu alguma coisa. Então, e cavalo, então? Cavalo, sempre todo mundo falou que, nossa, cavalo se quebrou, tem que sacrificar, porque é muito gasto, é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. Hoje em dia, a gente tem técnicas energéticas para tratar eles, que são muitos desses processos corporais, que às vezes você simplesmente chega, coloca a mão, faz imposição de mão nos cavalos, e o proprietário, muitas vezes, ele não está nem sabendo o que você está fazendo. Então, você está entrando com um processo corporal para uma cura e você não precisa falar para o proprietário que, ai, meu Deus, aqui estou fazendo bruxaria, estou fazendo um processo de alguma coisa, porque muita gente não está pronto para isso. E o animal está pronto para receber. Então, não tem ponto de vista, né? Animal não tem ponto de vista sobre. Se ele está apto a receber aquilo, ele está completamente aberto, escancalhado ali, falando, vem mais, eu quero, eu posso vir. Então, entre a Cris e a Lu aqui, eu vou colocar a minha experiência pessoal e com os bichos, né? Mas é isso. Tem bastante gente do cavalo aqui e da veterinária que venham participar dos cursos de Access, façam o curso de barras e depois venham conhecer o fundamento, que vocês vão realmente virar, não é uma página, é virar o livro de ponta cabeça, sacudir, cair tudo, sair catando folha, e daí quando vocês conseguirem colocar tudo ali em ordem, não vai estar em ordem, mas vai estar ensinando. Vai estar lindo, vai estar maravilhoso, vai estar muito melhor do que estava antes, né? Meu segundo fundamento foi na turma da Cris. Conheci a Luli lá. E eu já estava no meu segundo fundamento e no primeiro dia eu falei, vou tirar de letra. E cada coisa que eu passava no fundamento, que eu olhava, eu falei assim, como é que eu não vi isso antes? Por quê? Onde eu estava? Então, assim, antes talvez eu não estivesse pronta para muita coisa, e no segundo fundamento, assim, cada fundamento que a gente faz, a gente abre um novo mundo, né? E os processos corporais, eles cabem tão bem ali, porque eles realmente ajudam a gente a passar essa fase do fundamento. E mostram pra gente como a gente pode ajudar os outros seres humanos, humanoides, animais, a qualquer coisa, a qualquer momento. Uhum. Uma coisa assim, somente para quem que não é do Access, tá? Para quem que não conhece os tantos usuários que a gente fala do Access, o mundo está mudando, nós estamos mudando, o que a gente aprendeu na escola quando a gente era pequeno não funciona nada mais, tudo é diferente. Coisas novas estão vindo. Nós estamos tendo consciência de habilidades inatas de nós seres humanos, e os animais também estão tendo essas habilidades, dons, coisas assim, que fala, nossa, mas eu posso fazer isso? Só que antes eu não tinha consciência dessas coisas. Eu não tinha consciência de habilidades e capacidades que meu corpo tem. A gente ouviu, a gente só usa 10% do nosso cérebro. O que a gente faz com os 90%?
O DNA falar a mesma coisa, ó, só tem 10% que faz alguma coisa, 90% é lixo. Não tem, a ciência não descobriu ainda um monte de coisa. Mas todas essas técnicas quânticas, energéticas e tudo mais, já estão usando, e muitas delas são usadas há milênios. Nós estamos resgatando e descobrindo muita coisa. E o Access é uma dessas ferramentas que vai trazer à tona essa consciência, a consciência do seu ser e a consciência do seu corpo. Aí uma pergunta que eu faço. Vocês têm alguma coisa que vocês acreditam, não importa o nome que você chama, se é centelha divina, eu superior, eu infinito, ser infinito, cada um chama de um jeito, que é aquela coisa que fez esse corpo estar vivo. Aí eu pergunto, o seu ser infinito mora dentro do teu corpo ou o teu corpo mora dentro do seu ser infinito? O que vocês acham? A pergunta da Cris é boa, né? Põe aí no chat, gente. Vamos fazer um exercíciozinho de expansão, Cris, rapidinho? Vamos, porque aí o pessoal mata a charada. Então, pessoal, primeira sugestão: senta confortável e procura tomar contato com o seu próprio corpo. Se quiser fechar os olhos, pode, mas não precisa. Se perceba encostando na cadeira, no assento, as costas no encosto, os pés no chão. De repente, as mãos sobre as pernas ou encostadas na barriga, enfim. Perceba preenchendo todo o seu corpo. A gente às vezes esquece, né, de como o nosso corpo está presente e como a gente se desconecta de cada parte dele. Então procure estar presente com cada sensação que tem lá na ponta do pé, tem lá na raiz do cabelo, na nuca, nas costas, nos braços, no peito, no abdômen. Isso. Agora só dá um comando para o seu ser. Expandir energeticamente e preencher toda a sala onde você está. Não racionaliza isso. Só pede. Expandir para ocupar toda a sala. Oh, muito bom. Expande mais e vai ocupando a cidade inteira. A casa inteira, antes o prédio inteiro, depois a cidade inteira. E dá um comando para expandir mais. Expandir mais. 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 Mais um pouco. Até onde você pode ir? Você pode expandir e alcançar o Brasil inteiro? Tenho certeza que sim. Pede, dá o comando. Expandir e perceber todo o planeta? Todos os oceanos, todas as florestas, todos esses animais, todos os seres humanos, todas as cidades, o céu, as nuvens, e além do planeta Terra. Expande mais. Chega no Sol, vai mais, vai mais, vai mais longe, aumenta a velocidade e pede para expandir. Você consegue perceber que o seu ser está em todos esses lugares? Expande mais. 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 E desse lugar, qual é o contato que você tem com o planeta, com a sua casa, com o seu lugar, com as pessoas, com o seu bichinho, com a sua família? Muda alguma coisa? Essa é uma das propostas do Access, né? Que a gente possa ser essa expansão permanentemente, que a gente não precise voltar desse espaço, que a gente não precise fazer isso só durante uma meditação ou um momento de olhos fechados. Que a gente possa viver expandido assim. Alguém percebeu alguma coisa diferente? Alguém consegue responder a pergunta da Cris agora, né, Cris? Sim. A pergunta é bem fácil, na verdade, né? O que é maior?
o ser infinito dentro de você é maior do que o seu corpo, a sua matéria, ou o seu corpo, a sua matéria é maior do que o seu ser infinito? Quem está dentro de quem, né? Como disse a Cris. É isso aí, Luli. Alguém quer falar alguma coisa aí, Pode gente? tirar o microfone do silencioso e dizer, quem quiser, gente. Tão tímidos hoje. É. A Anice Fala já bem. respondeu aqui. O ser infinito. Quem mais concorda aí com ela? A Ângela já fez uma pergunta aqui, Ângela, já vamos chegar lá, calma. A Ângela tá ansiosa. Né? A Ângela é pimentada, gente. A Ângela, ela não Foi perde lá. tempo, não. Boa pergunta da Beth. Ó. Quando expandimos o nosso ser infinito, o nosso corpo usufrui dessa expansão? Vocês perceberam? Vocês não perceberam nada no corpo? Então, essa é a pergunta. Ou a resposta. Ou mais uma pergunta, né? Ainda tá, é isso aí, Ellen. Essa é a ideia. Quanto mais a gente pode permanecer nesse estado de expansão. Esse estado de expansão é extremamente nutritivo para o corpo, porque a gente consegue e começa a receber de tudo. A gente vive nessa realidade levantando muitas barreiras. A gente falou bastante disso na chamada sobre o dinheiro na semana passada, né? Então, quanto a gente sobe barreiras para receber do céu, do sol, dos animais, da natureza, dos nossos vizinhos, da nossa própria casa. Infinito. Então, sim. Acho que uma resposta legal aqui para Beth é assim, quando a gente faz esse exercício de expansão, a gente está fazendo um exercício de expansão da percepção do ser. Mas a informação chega pra gente, muitas vezes, através do corpo, né? Da matéria. E aí a gente tem a percepção de coisas que estão acontecendo muito distantes. A gente conhece pessoas que tiveram percepções de terremotos em lugares muito distantes, tiveram esse awareness no corpo e comunicaram. Então, você está expandindo o ser, mas a sua comunicação, ela vem via corpo. Então, as coisas acontecem muito lá longe, e se você tiver com a consciência, né, a percepção ativada, você recebe isso e daí você só faz a pergunta, né, o que é isso? Né? E tem muita gente que na hora já sabe, fala assim, pô, minha mãe tá chegando. Ou aconteceu alguma coisa com o meu cachorro, eu vou ver o que que é. Às vezes é tão longe, você não sabe nem aonde é, mas o seu awareness te leva até aquela informação. Eu tive essa experiência. Lembra aquele primeiro tsunami? 3 dias antes eu sonhei e eu estava assim dentro d'água e rolava dentro d'água e não entendi nada. E eu estava indo da Índia para Tailândia, eu iria nessa data do tsunami. Aí deu um negócio 3 dias antes, eu falei, não, vou mudar minha passagem, vou para o Nepal. Caramba. Então, a gente tem essa awareness, essa consciência, tem. Só que eu poderia ter falado, isso é coisa da minha cabeça, né? E papo de aranha, isso não tem nada a ver. Mas não tem a ver sim, gente. E na hora que a gente começa a perceber como o corpo se comunica com a gente, tudo fica tão mais fácil e não coloca a gente em tanta enrascada, gente. Claro, a Cris está dando um exemplo que é sensacional e super extremo, né? Mas o que a Luli colocou no início se aplica, gente, a todas as informações. O nosso corpo é como se fosse uma super antena que recebe estímulos de todos os lados, de outras pessoas, de outros seres, do ambiente, das energias que estão ali. Então, se a gente começar a reconhecer esse corpo como esse veículo, como esse super receptor para as informações que o ser está escolhendo receber, o que mais a gente pode criar com isso, né? Que escolhas diferentes a gente pode fazer a partir de um outro espaço, quando eu tenho mais informação? Uhum. Temos várias pessoas da ciência, né? Já que temos pesquisadores, veterinários, psicólogos. Não é isso que a ciência faz também? Só que é de um outro lugar, né? É de um ponto de vista de que eu preciso medir e provar cada coisa.
Aqui o nosso órgão sensorial não está preocupado em mensurar qual foi o significado do sonho lá, né, Cris? Mas a informação está chegando e é através do corpo. Ela chega e a gente começa a aprender a usar isso para o nosso dia a dia, para a vida ser mais fácil, mais leve, mais alegre. Então, só que o corpo da gente parece que está tão assim, embotado, tão sujo, tão, como fala, preso, sabe? A sensação, às vezes, que dá que tem tanta coisa presa aqui que eu não posso receber essas informações. Eu tenho que limpar esse rádio receptor. E quanto mais eu vou limpando ele, mais eu vou ficando assim, receptiva, sabe? Com a frequência bem afinada. Então, o que normalmente esses processos fazem é começar a limpar esse rádio e limpar para você realmente ter esse contato com o seu corpo e perceber o que realmente o meu corpo está querendo trazer para mim. O quanto que eu estou aberto para receber as coisas da vida, receber informação, receber, sabe, carinho, receber amor, receber dinheiro, receber tudo. E o receber não significa só coisa legal, gente. É receber o bom e o ruim. E aí você decide o que você põe para dentro e o que você deixa passar. Todo mundo aqui já... Desculpa, Luli, pode falar. Eu ia falar assim que já tem umas perguntas das meninas quanto aos animais e tal. E aí a Cris falando isso, né, de limpar e tudo, e de como a gente recebe essas informações, eu vou assim, meio que falar por cima. No curso do Fundamento, onde a gente aprende esses processos corporais, a gente tem uma listinha lá, né, dos processos corporais, e a gente vai passando eles com os alunos, e eles vão se apoderando desse conhecimento, né, ou reconhecendo isso, e passando para a pessoa com quem eles estão trocando. Uma das coisas que acontece quando a gente expande, e quando a gente aprende a falar com o corpo, é que quando você chega perto ou da pessoa com quem você vai trocar, ou do seu paciente, ou do seu, ou do tutor do cachorro, eu tô falando de, tanto faz, né, gente ou bicho, ou do bicho, muitas vezes você já recebeu a informação de qual processo usar. Você não tem que chegar lá e ficar procurando. Mas também, muitas vezes, você chega e tem tanta informação vindo que a gente deixa o corpo ou o corpo da outra pessoa ou do animal escolher o processo. Mas quanto mais afinidade você tem e quanto mais limpo o seu HD, mais rápido e mais fino vem o processo que é para você usar. E às vezes vem muitos, né? Fala assim, faz memória celular com anti-VSS, faz imunologia do anti-VSS, faz, sei lá, vem um monte de coisa. Posicionais. Vem um monte de informação e quando você... Né? É assim, então as meninas estão perguntando, né, quando a gente vai falar, a gente não combinou, mas a gente, de repente, vai falando de um por um e eu dou a minha versão de como eu uso na veterinária. Mas, assim, acho que o principal é quando você não compra, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, muitas vezes a informação vem, você escuta aquela vozinha assim, repeats! Aí você vai falar assim, putz, combina, fenomenal. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está fazendo a classe que tem 3 dias de corpos, né, que é a classe chamada especializada em energias de processos corporais, a gente tem algo para mais de 50 processos corporais. E a orientação do facilitador em geral é que a gente pergunte para o corpo da pessoa com quem a gente vai fazer a troca o que aquele corpo deseja receber e correr o olho pelos processos que estão disponíveis na apostila. Ali onde você fixar alguma coisa que intuitivamente chama a tua atenção, é o processo que você vai correr. Sem racionalizar muito, sem ficar procurando por isso ou por aquilo. Exatamente como a Luli
falou, às vezes é uma vozinha que já diz, às vezes é seu olho que bate exatamente naquele processo que é contribuição. Lembram do exercício de expansão que a gente acabou de fazer? E quem chegou atrasado, depois que receber a gravação, aproveita e faz para perceber isso, para ter essa mesma percepção. Na hora que você vai expandindo, e vai expandindo por tudo, em tudo e além de tudo, é muito mais fácil a conexão com tudo. É mais fácil a conexão com os elementos da natureza, é mais fácil a conexão com os animais, com as plantas, com as pessoas. Parece assim que você vai afrouxando. Esse afrouxar é baixar as barreiras da gente, baixar julgamento, baixar expectativa, e apenas você fica assim, vulnerável. Eu apenas sou. E quando você entra nesse estado de eu sou, aí sim você começa a ter essas percepções. De repente, eu tô aqui, minha gata tá aqui do ladinho, né? Por que hoje todo mundo tá, uma gata de um lado e a cachorra atrás? Por que elas querem estar em processos corporais? Elas querem receber. Então, só de expandir, ela já deitou, tá todo mundo tranquilo, eu coloquei a mão nela, ela deu aquela... Então, eu não preciso nem saber com a cabeça, tá? Mas ela tá me pedindo alguma coisa e eu vou permitir que essa energia vá para ela. E eu vou permitir que ela pegue o que ela precisar. Uma das coisas muito importantes de bicho, né? Existem muitos pontos de vista que nós temos sobre os animais. Isso é muito, muito importante. Os animais sabem exatamente aquilo que é de contribuição para eles. Então, não adianta a gente pegar e marcar no reloginho 1 hora para esse animal. Não é. Ele vai decidir e ele vai falar para você. Ok, deu. Ou mais um pouquinho, eu quero mais. Então, quando a gente vai mexer com bicho, é muito importante a gente lembrar, assim, se respeitem os seus horários, né? Eu tenho 1 hora para isso, você vai conversando com o corpo do bicho, vai falando, olha, eu tenho 1 hora, hoje eu só tenho 15 minutos. Se ele não quiser nem os 15 minutos, gente, às vezes você põe a mão, você fala o processo, ele simplesmente fala assim, tá bom, já entendi. Aí ele levanta do seu lado, sai, dá 2 passinhos e senta ali longe de você. 2 passinhos. Mas para ele, só você dizer o nome do processo, ele já recebeu. E o processo muitas vezes está correndo, porque ele não tem um julgamento sobre, nossa, mas para valer a pena o meu dinheiro, eu tenho que ficar aqui 1 hora. Primeiro, porque ele não sabe o que é dinheiro. Segundo, porque ele não sabe quanto tempo é quanto, né? Espaço e tempo não existe para eles. E outra, ele simplesmente recebeu. Receber sem julgamento, sem barreira, sem nada. E quando eles não querem, eles são muito claros. Às vezes a gente está insistindo num processo que não é o que eles estão precisando receber. Ou eles não escolheram receber. Então, simplesmente, é uma questão de respeito ao que está acontecendo. Mesmo porque, se de repente ele não quer, ai, meu gato me arranhou hoje. Cara, você perguntou para ele se ele estava precisando daquilo, se ele queria alguma coisa? Às vezes eles não querem. E a gente não percebe a reação fina, né, do animal. Então, é um ser, né? É um ser, não é um objeto que eu vou... Isso é muito semelhante com atender criança e, às vezes, atender idoso também. Porque criança e idoso, eles são muito verdadeiros. Eles falam quando não quer, eles começam a se mexer, eles saem dali, porque parece que já deu. Ou não é isso que eles estão querendo, é alguma outra coisa. E cabe a quem está aplicando se colocar cada vez mais na vulnerabilidade, mais expansão, para realmente ter essa conexão verdadeira. Pessoal, só para completar aqui, já que a Luli tocou nos processos corporais para os animais, existe um livro do Access, para quem lê inglês, porque ele não tem em português, que é o Talk to the Animals. Ele é um livro do Access, acho que ele tem disponível na Amazon, e quem tiver interesse, ele vai falar em vários processos corporais e experiências de aplicação em animais, tanto em comunicação com esses animais, quanto na aplicação dos processos. Eu apaixonei pela... Sabe aquele livro que tu olhas e... Vem, enfim, não sou veterinária, mas eu tive que comprar e é
É apaixonante o jeito como essa comunicação que se dá de um outro lugar, que não é verbal, né? Que é por imagens, que é por cena. Então, assim, é realmente apaixonante de ler. Apaixonante. A Ângela já viu aqui, tem um e-book de R$ 24 na Amazon, o Talk to the Animals. Na versão... A Ângela também comentou que eu conheço a Ângela há bastante tempo, e a gente ficou mais próxima quando ela conheceu o Access, e contaram para ela que eu era a pessoa que fazia Access para os animais aqui no Brasil, né? E ela me ligou e eu fui conhecer, não, eu já conhecia, mas eu fui atender o cavalo dela, o Lunas. E o Lunas, eu chegava com 3, 4 apostilas, né, de todos os cursos, um pouco por não saber o que ia rolar, né? E às vezes eu fazia assim, eu abria todas as apostilas no chão e o Lunas ia e apontava a apostila que ele queria. E no começo eu duvidava, eu falava assim, se você tá ficando louca e o cavalo também, né? E aí quando eu abria, eu ia no index, mão no corpo do cavalo, ia no index e perguntava, né, corpo, o que se requer para que você me mostre qual a contribuição maior para você? E às vezes eu olhava para o processo e falava assim, não, Luna, você tá maluco, não é nada disso. E quando eu falava os processos, a Ângela olhava para mim e falava assim, nossa, é pra mim! E eu falava assim, caraca, meu, tipo, cavalo, como é que você sabe disso? Então, a conexão que os dois têm, né, o campo deles, ou que seja, os pactos que eles têm, ou eles tinham, ou o momento que eles estavam vivendo, ou a contribuição que o Lunas era para a Ângela, era de escolher... A comunhão entre eles também. O processo que ela podia receber e ele recebia junto. Então, às vezes eu pegava uns processos que eu olhava e falava assim, Lunas, que diabo é isso que você está escolhendo? Aí ela olhava para mim e falava assim, nossa, ontem eu tive um dia assim. Eu falava assim, o que é isso? E era fantástico, eles são extremamente sábios. Hoje em dia, assim, eu levo porque a gente não lembra todos os processos, né? De 3 dias de corpos, de fundamentos, de CHCR, que é sol de cavalos. São tantos, além de entidades. A gente não lembra tudo. Então, eu uso dessa forma. Eu abro as apostilas lá e os animais escolhem por eles e pelos tutores. E quantas vezes, você falando isso, parece que mistura muita coisa do tutor, do dono e do animal, né? Sim. Quantas vezes que a minha gata e a minha cachorra vêm fazer tratamento em mim? Teve um dia que eu não estava legal e minha gata ficava e miava na minha perna, miava, como tipo assim, ó, senta que eu quero ficar no teu colo. Pelo amor de Deus, senta, mulher. E eu rodei, tanto que depois, no dia seguinte, fiquei mal pra caramba, né? E só de noite que eu permiti que ela sentasse na minha barriga. Ela senta, ela me afofa, ela fica um tempo X, que ela sabe o tempo X, vira as costas, vai embora e sai. Mas ela sabe o que eu preciso. Ela ainda tem essa sabedoria e esse awareness que nós, como seres humanos, a gente vai perdendo. A gente fala, não, isso não é nada, é coisa da minha cabeça. Mas será que é? Ou será que está na hora da gente começar a levar isso mais a sério e resgatar essa verdade que é nossa, esse poder que é nosso? E a gente pode fazer coisas maravilhosas com eles. Esse ganchinho da Cris é perfeito, gente. E se todos vocês que estão aqui não estão aqui assim tão à toa, não caíram aqui por acidente... Você, por acaso, reconhece que você tem algum poder de cura? Ou porque você já exerce esse poder de cura, ou porque você cuida das pessoas? Verdade, o corpo de cada um de vocês é um instrumento de cura, além de um instrumento sensorial? Quantas coisas que vocês estão percebendo no corpo de vocês que é o seu corpo tentando curar e tirar das outras pessoas, da terra, dos animais, do mesmo jeito que os animais fazem com a gente. Dos elementos.
químicos que estão por aí rodando. Se você não reconheceu isso ainda, meus queridos, está na hora de começar a olhar para isso. Eu brinquei com algumas pessoas para quem eu mandei o convite, assim, gente, ninguém tem que... Vai se dar vontade, sente-se, né? Percebeu que contribuição vai. E pode ter certeza, não tem ninguém que está aqui que não é curador, como se diz no Access, né? Todos aqui são curadores. São curadores, de um jeito ou de outro. Pela psicologia, pela veterinária, pelo corpo, através do amigo, através do... Enfim, qualquer forma. Minhas vítimas aqui são todas curadoras, bruxas, doidas, é tudo. A minha turma aqui é tudo isso. Né? Também faz magia. Exato. Vamos falar um pouquinho dessas 4 mágicas, que são esses 4 processos? Já que já passamos, né, por essa habilidade de curar do corpo, então, será que a gente não pode ter ferramentas que vão fazer isso mais fácil? Será que eu preciso adoecer meu corpo para curar o corpo do outro, para curar a terra, ou enfim? Então, gente, tem 4 processos. Vocês querem sugerir algum para a gente começar? Acho que a gente podia ir no Salvador da Pátria. Acho que a gente... MTV SS. Bom, eu vou colocar aqui para o pessoal escrito, para eles saberem do que a gente está fazendo. Do que a gente está fazendo. Sistema de desprendimento da valência terminal molecular. Vulgo MTV-SS. É esse nome todo grandão. Sistema de desprendimento da valência terminal molecular. Então, é um processo que a gente vai envelhecendo, porque as valências desse átomo, do elétron, eles vão mudando e vai oxidando e vai morrendo, conforme a gente vai entrando em contato com o ar, com o alimento e tudo mais. Então, é possível a gente reverter esse processo para não ter esse envelhecimento, essa perda, essa degeneração das células. Então, esse processo começa a trabalhar nesse nível. E ele trabalha muito no nível sistema imunológico, muscular. E aí, que mais, gente? A Luli, que é agora com os bichinhos. Eu uso muito o MTV-SS para dor em geral, porque a intensidade, né? No Access a gente chama dor de intensidade, a gente não chama dor de dor. Mas, como tem muita gente aqui que não é Access, eu uso para muitos tipos de dores. E uma das coisas que na veterinária a gente tem demais, no cavalo, por exemplo, qualquer estresse leva o animal a uma deficiência imunológica, né? O cavalo acaba ficando bem doente por conta... Igual o ser humano também, tá? Né? Da imunidade. Então, eu uso muito relacionado à imunidade, e aí a gente tem uma patologia liga a outra. Então, as coisas articulares, né? As patologias articulares, artrose, artrite, bico de papagaio, né? Tô colocando nomes populares aqui. Todos eles vêm da articulação. E aí, muitas vezes, eu associo as duas coisas. Então, eu faço muito articulação em articulação, MTV-SS, pegou uma gripe, pegou, sei lá, tá com tosse, tá com não sei o quê, MTV-SS. Uma dor num ponto específico, MTV-SS. Sabe quando você está assim pensando que vai ficar com gripe, tá todo mundo, você vai na academia, tá todo mundo gripado, aí você já começa a aplicar até em você o MTV-SS. Vai fazer um treino muscular, alguma atividade que demanda mais da sua musculatura, você já prepara ela com MTV-SS também. Aí parece que não tem o desgaste. É muito interessante isso, você aguenta. Você tem mais pique, o músculo fica mais preparado. A gente também tem... Né? Desculpa, Cris, eu te interrompi. Perdão, pode falar.
Não, pode ir, vai lá. É que no IMT-VSS a gente também tem uma recomendação que a gente detalha um pouco mais durante a classe, porque aqui, claro, aqui a ideia é dar um apanhado geral, né? A gente nem tem permissão para ensinar processo corporal online, tá, gente? Isso não é nem permitido. Ui, eu acho que deu uma falha lá. Oi? Comeu um pouquinho da tua fala. Fala de novo. Ah, perdão. A internet aqui deu uma... Então, a gente vai... Uma das formas de aplicar o MTVSS é aplicar em órgãos específicos para atingir um resultado um pouco mais sistêmico para um determinado fim. Então, sei lá, podemos dar um exemplo assim, ó. Estou com um problema digestivo, aí eu vou aplicar em determinados pontos. Eu estou com um problema respiratório, eu vou aplicar em determinados outros pontos. Então, isso é um pouco mais detalhado na classe. Como eu falei, a gente não tem, nem pode... Existem várias maneiras de aplicar ele para cada fim. Sim, exatamente. Desde o sistema imunológico até pontos mais específicos dentro do nosso corpo. Tem uma das coisas que o Access relata de alguns casos, e que eu também já usei. O Access usa o MTVSS para casos de câncer, tumores diferentes. E alguns cavalos, principalmente os cavalos, eu vou colocar no nome popular, brancos, que a gente chama de tordilhos na veterinária, eles apresentam muito de pele, que desenvolvem e crescem muito rápido. Então, isso é uma das coisas que a gente usa bastante. Cães também têm diversas coisas de tumores. MTVSS é o processo geral, grande, para isso. Coloca a mão ali e vai deixando o bicho te falar. Exatamente. Então, esse é um processo que a gente vai aprender no fundamento, a gente vai trocar, a gente vai fazer um no outro. Aí, quando a gente chega em casa, a gente pega os nossos bichinhos e aplica neles também. E a gente faz na gente, né? A gente faz muito na gente. A gente deita na cama para dormir ou tá fazendo alguma coisa, bota a mão, já vai fazendo e o processo vai rolando. Podemos passar para outro? Vamos! Sabe qual é um que eu gosto muito desde a primeira vez que eu fiz o fundamento? Biomimetização. É meu favorito. Sabe o que é isso, gente? É um nome grande, esquisito. Mas assim, vocês já perceberam que quando a gente, com o passar do tempo, quanto mais a gente convive com uma pessoa, a gente daqui a pouco começa a imitar os padrões de comportamento, de deformação, de dor, O que é isso, né? Falava. Muitas vezes da família. Falava, ficar parado como o pai ficava. Então, gente, a mimetização biomimética e biomimétrica tem a ver com essa cópia do padrão de energia que a gente faz, especialmente da família, mas não apenas da família, né? Onde a gente começa a imitar esses padrões e muitas vezes chegando a casos mais sérios, onde a gente imita doenças, né? Doenças, inclusive, degenerativas, enfim, algumas até consideradas sem cura, que tem bastante relatos de melhoria e de curas com o uso dessa ferramenta. Numa das classes do Fundamento, com uma aluna, ela teve a consciência, falou, meu Deus do céu, a minha diabetes não é minha, eu estou imitando a minha avó, porque eu amava ela. Então, eu estou mantendo a diabetes da minha avó porque eu amava ela e ela morreu, então eu fiquei com alguma coisa da minha avó. Tanto que agora a diabetes dela está muito mais fácil de controlar e, aos pouquinhos, está melhorando. Uma das coisas que a gente fala muito da mimetização, e eu falei muito de mimetização hoje o dia todo, todas as vezes que as pessoas falam, e a sua família, ela é conhecida por uma doença que sei lá, pressão alta.
muitas vezes você comprou como verdade que aquilo é que você tem que ter porque a sua família tem, só que muitas vezes você está mimetizando a pessoa que tem, e você não tem nada para ser aquilo ou para ter aquilo. E nos animais, a gente também tem isso. A gente tem... muitas vezes o Gary fala que o animal acaba mimetizando algumas coisas porque ele quer pertencer a um momento. Então, muitas vezes, você tem muitos cachorros, eu posso falar isso por experiência própria, e um cachorro começa a imitar o outro porque fala assim, se aquele cachorro ganha mais atenção, nossa, é por alguma coisa, eu vou imitar a mesma coisa. Bebês fazem isso, bebês imitam os outros para conseguir as coisas. Pessoas mimetizam outras falando assim, nossa, aquela ali, a minha irmã ganhou atenção quando ela ficou doente. Então, ela vai ficar doente para também receber atenção. Então, a gente vai mimetizando a pessoa do lado, a pessoa que você nunca viu na vida, às vezes você olhou para ela, o seu corpo apontou para ela, você já mimetizou a caca que ela está fazendo. E quando você se dá conta, já era. Olha, quem tem cachorro e vários cachorros, quantas vezes vocês pegaram o cachorro imitando que está mancando? E uma hora manca de uma pata, outra hora manca de outra. Ele erra a pata para mancar. Eu já tive muito disso. A minha entrada no Access, né? Eu falei que foi por processos corporais. Na verdade, o que aconteceu comigo? Eu vou aproveitar que a gente está falando disso para falar do processo mesmo. É um processo que eu rodo para mim. Por quê? Quando eu fui fazer a minha primeira classe grande com animais e Access, quem estava fazendo essa classe era a Suzy e o ajudante dela era o Andrew. E essa classe envolvia cavalos e pessoas. E a primeira coisa que a Suzy fez, ela juntou todo mundo na sala, os cavalos estavam do lado de fora, e aí ela perguntou assim, e aí, o que nós vamos fazer hoje? E o Andrew falou, primeiro corpos humanos ou corpos de cavalos? E eu, até então, não encostava em corpos humanos. E eu fui a primeira a falar assim, eu quero fazer cavalo. Aí ele olhou para mim, deu risada e falou assim, não, a energia não tá para isso, nós vamos fazer corpos humanos. Ele colocou uma das meninas numa maca para mostrar como é que a gente ia fazer o processo. No momento que o Andrew encostou a mão na menina e pediu para rodar o processo que ele ia fazer, eu dei um pulo da cadeira e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu estava achando que eram coisas invisíveis, entidades que estavam me cutucando, porque eu comecei a sentir uma dor enorme. E aí eu falava assim, mas o que é isso? Eu nem sabia Access. Eu falava assim, o que é isso? Por que isso está me doendo? Eu não sabia quais perguntas fazer, mas eu falei, por que isso está me doendo? Eu falava assim, 5 minutos atrás eu não tinha isso. Como é que isso está me doendo tanto? Aí eu levantei a mão, depois de tanta dor, eu levantei a mão e perguntei pro Andrew. Eu falei assim, o que é isso? Ele virou para mim assim, você já sabe que isso não é seu, por que você tá aí? Aí eu olhei e falei assim, que cara louco, né? Ele falou, vem até aqui na frente mostrar o que você sabe. O meu corpo, eu na minha consciência falava assim, você é louca, não levanta. O meu corpo levantou e foi até a maca e eu coloquei a mão na menina. Na hora que eu coloquei a minha mão na menina, a dor do meu corpo parou. E foi assim que eu comecei no Access. Porque eu olhava para as pessoas e eu sabia que dor elas estavam sentindo. E eu sabia que dor os animais estavam sentindo. E o Gary fala a mesma coisa. O Gary sente a mesma coisa. Aí ele fala, eu sei qual processo usar e aonde está pegando o negócio para outra pessoa, porque no meu corpo eu sinto o que é. Mas ele corre mimetização, por quê? Porque aquilo não é do corpo dele, aquilo é de outra pessoa. Então a gente corre a mimetização para não sentir o que é do outro. Então você pode até ter a informação,
mas aquilo não é seu. Então, a gente corre isso para os animais e para a gente exatamente para isso. Ou para alguém que vai ser atendido por vocês, tá? É. E ainda tem uma coisa muito louca, porque o Gary fala que o ideal é que a gente receba esse processo 200, 300 vezes, pelo menos. Então, na verdade, é uma vida. Se eu disser para vocês que eu cumpri essas 200, 300, eu estaria mentindo. Não terminei, até hoje. Estamos aí, vamos fazendo. Vamos fazendo. E olha, mas ele é muito dinâmico, né? Fala, Cris. Cada vez, parece assim, a cada curso que eu faço, a cada curso que eu dou, a minha consciência vai aumentando e eu vou cada vez precisando até mais desse processo, porque eu vejo, nossa, isso não é meu, nada disso é meu, isso são dos outros, o quanto que eu estou misturando ainda, o quanto que eu ainda não consigo perceber de mim mesma, e eu acho que eu sou essa mistura, esse junto e misturado. Esse junto e misturado não sou eu. É a dor do outro, é o pensamento do outro, é a emoção do outro, é a crença do outro, é o julgamento do outro. E na hora que você começa a receber isso, vai afrouxando, vai tirando aqui do teu corpo e você começa a entrar no teu espaço. Você até respira mais, fala, ai, que bom, eu posso estar em mim. Agora eu tô comigo. Então a gente vai, quanto mais a gente faz, mais eu posso ficar comigo. E é fazer todo dia, porque eu interajo com pessoas o dia inteiro. Então sempre eu estou fazendo isso. Eu faço toda noite para dormir em mimetização, viu? Parece que dá uma limpada. Nessa coisa da mimetização, aqui tem um comentário do Wilson, né? Que é o seguinte. É interessante, os hábitos são herdados através da criação de uma falsa personalidade, ou seja, dos exemplos e experiências que captamos pelos sentidos. Essa personalidade pode passar de geração em geração. Não é mais para o Axis, é mais do que personalidade, tá, gente? É realmente um caminho energético. É que, como isso não é visível a olho nu, às vezes a gente faz de conta que ele não existe. Mas esse caminho energético nos conecta a tudo, né? A própria física fala, se a gente começa a ler um pouquinho sobre entrelaçamentos quânticos, resposta de uma partícula que está, experimentos, né, que mostram partículas totalmente separadas responderem da mesma maneira. Então, é esse caminho energético que o Axis coloca como o caminho da mimetização, mais do que uma imitação inconsciente, né? Então, é uma imitação, sim, tanto que o nome do processo é mimetização por isso, mas ele passa para mais do que só os sentidos mais habituais, né? O que a gente vê, vai além, vai para a percepção. Ainda não descobertos, ainda não exatamente. Nós temos essas habilidades e capacidades que nós temos, só que ainda não estão ainda conscientes para as pessoas. Eu acho que muitos de vocês provavelmente assistiram aquele filme Lucy, né? E a Lucy, no filme, ela ingeriu uma droga que foi fazendo ela ampliar a capacidade cerebral dela para 100%. E cada vez que ela ampliava, ela adquiria capacidades e habilidades diferentes novas. Então, quanto disso nós temos e nós não sabemos? Mas nós estamos no processo de desenvolvimento. Agora, a Ângela escreveu aqui, né? Ela lembrou que eu atendi um potrinho dela, um potro bem novo, e ele tinha passado por um histórico bem complicado. Se eu me lembro bem, ele perdeu a mãe por uma intoxicação. E é um potro que acabou ficando muito triste, um potro que mudou o comportamento, óbvio, né? Ele perdeu a referência que ele tinha, perdeu a mãe. Então, ele se enclausurou dentro de uma depressão. Na verdade, a gente chama de depressão, mas, na verdade, o que os animais sentem é energia. O nosso reconhecimento em palavras humanas vem como depressão, mas os animais, eles sentem a energia, essa energia densa. E como ele tinha perdido a referência dele, ele ficou extremamente abatido, cabisbaixo, estava comendo mal. E a gente realmente foi e fez processos nele, assim, no meio do piquete. A Ângela tinha um ajudante lá, ele só ficou segurando ali, era um animal que não conhecia cabresto direito,
E ele simplesmente ficou. Ele passou a sessão do tempo que ele pôde receber, ele recebeu lá quietinho, numa boa, e foi melhorando, assim, incrível. E é um potro que perdeu a mãe, né? Então, assim, a gente tem mimetização aí também, né? Os outros potros, muitos cavalos nesse dia, nessa intoxicação, morreram. Então, a energia e a mimetização de um para o outro corriam em clã, né? Então, todos eles sentiam uma densidade. E a mimetização também foi um dos processos que eu fiz com o potro da Ângela. Muito legal. Cris, quer sugerir algum? Temos mais 2 ainda para falar um pouquinho. Bom, memória celular. Esse eu gosto. Eu falo assim, bateu, machucou, memória celular. É aquele, para criança. Aquela coisa, caiu, bateu, machucou, você corre em memória celular. A memória celular é o quê? É trazer novamente aquela memória, aquela célula, para a célula voltar a ser o que ela era na origem. Antes do trauma, de qualquer que seja o trauma. Então, para refazer aquele tecido, para trazer células iguaizinhas àquelas, naquela região do corpo e tudo mais. E existem casos, eu acho que até o Den, que tem um caso, né, que ele quebrou uma costela, não é isso? Eu me lembro, parece que ele caiu do cavalo, quebrou uma costela, fez isso e conseguiu depois até andar e tudo mais. Ele já quebrou várias coisas com o cavalo. Então, é um processo que dá até para solidificar novamente um osso, cicatrizes, sabe, todas aquelas coisas de cirurgia, aqueles cortes internos, as cicatrizes internas, tudo, e você vai reorganizando novamente os tecidos e as células com tudo isso. Se procurar um pouquinho, gente, tem alguns relatos com fotos de antes e depois do memória celular, bem interessantes do... Sabe, torceu o pé, bateu, assim, torção, que você vê assim, o tornozelo, tudo aquele inchaço, você faz o memória celular por uns 5, 10 minutos, ele desincha. Corte, estanca o sangue muito mais rápido e começa a cicatrização assim, quase que instantânea. E não fica a marca de cicatriz depois. Cicatriz, eu estava fazendo uma menina que ela tinha uma cicatriz no queixo e quase que sumiu. Só ficou assim, a gente tem que olhar assim de pertinho, tinha um risquinho. Cicatrizes no rosto também, por causa de questão de acne, também dá para trabalhar com isso. Então, tanta coisa que a gente vê, aquela célula que não estava legal e você restaurou a célula original. Em animais, cavalos, por exemplo, cavalos de esporte, a gente tem bastante animais traumatizados, né? Traumatizados no sentido de bateu, trauma físico. Às vezes eles tropeçam, ou cavalos de salto batem no obstáculo, fazem algumas alterações ósseas e de tecido. Então, a gente tem várias funções para a memória celular. E cães, por exemplo, a minha cachorra operou os 2 joelhos. Além de todos os processos de recuperação que ela fazia, porque sim, é uma cirurgia, ela foi para fisioterapia e tudo, na primeira cirurgia dela, eu usei, acho que quase 15 dias seguidos, memória celular. Por quê? A cirurgia que ela passou, tinha que cortar um pedaço de um osso, colocar uma placa, colocar parafuso, e daí cicatrizar músculo, pele e tudo. Então, eu fiz memória celular de tanto nela, para fazer uma recuperação. Então, tem função para tudo, né? Memória celular também. Eu nem sei qual escolher, qual eu gosto mais. Recupera muito rápido. Você faz qualquer tipo de cirurgia, desde vai no dentista, ele mexe na tua boca, até uma cirurgia mesmo, de cortou, operou. É outra cicatrização, gente.
A Dani Barros, que também é uma facilitadora de barras e também faz muito processo e trabalha com voz, ela trabalha muito com mães em puerpério e trabalha com bebês. A Dani, ela conta que uma vez ela estava indo para uma classe de Access totalmente pirada, assim, e ela não olhou para frente, né? Ela estava fazendo processos na cabeça dela, falando, e aí ela bateu a cabeça numa árvore e caiu sentada, tipo, na calçada. E disse que ela colocava a mão e falou assim, memória celular. E ela falava o processo todo assim, e as pessoas olhando em volta, e ela assim, tipo, o que ela tá fazendo? Ela tá rezando? Primeira coisa que ela pensou não foi em levantar, foi colocar a mão em cima e começar a rodar o processo. Então, assim, imagina as pessoas olhando ela no meio da rua, assim, com a cabeça rachada, botando a mão em cima, não querendo levantar, porque ela não estava nem lembrando que ela queria levantar, e falando assim, né, rodando processo, rodando processo, rodando processo, tipo louco. E nada de galho, ela foi para um curso de fundamento, que foi o meu primeiro fundamento. E ela já era o segundo fundamento dela. Gente, falando de cirurgias também, me veio uma coisa de usar, que a gente faz bastante, né? Usar as ferramentas dos processos corporais também para preparação de algum tratamento. Então, também não vou precisar esperar que aconteça algum problema para começar a usar. Eu posso, inclusive, conseguir melhoras na situação em que aquela, sei lá, uma cirurgia, por exemplo. A condição em que a cirurgia se realizar seja mais fácil, mais, como eu vou dizer? Menos problemática. Mais simplificada, exatamente. Seja mais fácil de resolver, alguma coisa mais simples em termos de procedimento, de recuperação, que os processos corporais também podem auxiliar para essa preparação. Vários facilitadores, inclusive eu usei agora recente para uma questão óssea aqui nos dentes, apliquei MTVSS nesse caso, né, que era o que me vinha quando eu perguntava o corpo, MTVSS, então, até o dia da realização do procedimento e depois para recuperação. E facilita muito, né? Foi super. Olha, eu não vou dizer que eu não senti absolutamente nada depois. Ficou mas muito pouco inchado, gente. Assim, ninguém percebia. Eu sabia, porque eu consegui enxergar a diferença. Mas se eu não mostrasse, foi realmente bem suave. O inchaço é muito rápido, a gente vê que o inchaço some, né? O inchaço e o roxo diminui muito. As meninas sabem aqui, eu vou falar de uma recente experiência que nem a da Lu, né? No dia que a gente lançou o folder do fundamento, naquele dia, foi uma resolução para mim, a dor de garganta veio com tudo, né? Mostrando quanta coisa estava embololada nesse processo simples de colocar o pôster. No dia seguinte, me caiu uma gripe, baixou a imunidade, veio com tudo. Eu normalmente, eu não conseguia, eu estava péssima, eu não conseguia enxergar direito e eu tinha aula para dar e tudo. Eu passei, sei lá, normalmente uma gripe para mim, uma dor de garganta levaria 20 dias, uma coisa assim, louca. A minha dor de garganta durou exatamente um dia e a minha gripe com sinusite, 4 dias. Então eu fiquei 5 dias ruim. Não mais que isso, acabou. Qualquer uma pessoa com gripe, sinusite, ia passar aí 10 dias morrendo, e eu só nos processos e, né, também olhando para aquilo que eu tinha resolvido. Mas 5 dias? E também perguntando para a consciência, né, que consciência se requer aqui, o que está se apresentando, que eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou aceitando essa consciência que está vindo. Se vem uma dor, uma intensidade, é um alerta dizendo assim, tem uma consciência aí, olha para isso. E às vezes a gente fala, não, eu não vou olhar. E aí continua doendo até você começar a olhar para isso. E às vezes é uma coisa que pode ser que não tem nada a ver com aquela dor que você está sentindo, é uma outra coisa na vida de vocês. Muita coincidência, né, que é uma dor de garganta que vem quando ela começa a comunicar algo novo,
que ela ainda não tinha feito, por exemplo, né? Isso só para a gente fazer assim. Ai, gente, caiu uma ficha agora. Awareness. Vou compartilhar com vocês. Eu estava com muita tensão aqui nos ombros, sabe? Aquela coisa do peso nas costas. E eu estava me sobrecarregando com muita coisa. E hoje à tarde eu estava assim, sem tempo, sabe? Eu estou com muita coisa, eu estou sem tempo. E hoje eu conversei com uma pessoa que vai começar a me ajudar a fazer toda essa parte mais do digital, das redes sociais e tudo mais, né? Porque isso para mim era uma coisa pesada que eu não curto muito essas coisinhas digitais. Eu até faço, mas não é minha paixão. E agora falando nisso, a Luciana me falou, lembra do processo corporal que você fez, os 3 dias de corpos, que você pediu mudanças na sua vida? Uhum. E você ontem falou, será que isso não tem a ver com essas mudanças que você pediu? E agora vocês falando, eu falo, tem a ver. E agora eu consegui falar com a pessoa que vai me ajudar para fazer isso. E o peso do meu ombro diminuiu. Isso que a Cris está trazendo, pessoal, acrescenta na conversa mais um outro ingrediente. O processo corporal, ele não é feito também só para curar um problema físico, mas ele também é feito para que a gente tenha mais facilidade com outros processos que às vezes são psicológicos, emocionais, energéticos, dos bloqueios que a gente cria para nossas áreas da vida. Então, muitos desses pontos de vista geram solidificações no corpo físico. Existe, inclusive, um processo que tem um nome relacionado com essa ideia da solidificação, para a eliminação dessas solidificações, né? Então, o processo corporal, ele também nos auxilia na liberação desses pontos de vista, desses padrões, como a Cris está trazendo. Então, é um processo que não era físico e que começa a aparecer no físico, onde o processo corporal pode auxiliar. Nós corremos processo corporal, isso há quanto? Há mais de 15 dias atrás, nós pedimos um processo por uma aceleração e uma limpeza de coisas que estavam em mim. E durante essas 2 semanas, as coisas começaram a acontecer. Só que como é que o meu corpo vai se comunicar comigo? Através de dor, através de intensidade. Que na realidade não é uma dor, é uma intensidade como se tivesse alguém batendo. Olha para mim, olha isso, olha isso. Enquanto que a gente não consegue olhar para a coisa que a gente tem que olhar, a gente quer olhar para o outro lado, né? Vai no médico tomar remédio. E na hora que a gente olha e fala, nossa, é isso, o peso faz assim, puf, aí você fala, agora, saquei a coisa. E tem mais uma coisinha nisso, tá, gente? Ninguém está aqui falando que o processo corporal substitui o tratamento. Mas a gente está aqui dizendo que a gente precisa exatamente conversar com o nosso corpo e ver o que o corpo requer naquele momento. Algumas vezes é a consulta médica e o tratamento convencional. Sim. Algumas vezes é isso que se requer. Eu estou tomando pela dor anti-inflamatório e relaxante muscular. Só que agora, nessa conversa toda, nós 3 juntas, novamente está voltando a historinha inteira. Eu falei, matei a charada. Daqui a pouquinho não precisa de nada mais. Eu leve na hora. E outra coisa, gente, eu acho que sai um pouco dos processos, mas tem tudo a ver com o corpo. Essa comunhão que o nosso ser e o nosso corpo, a gente fez o exercício no início, certo? A Cris perguntou, né, o que é maior, a Luli também fez essa aproximação, e a gente fez o exercício da expansão, quem está dentro de quem é maior. E muitas vezes a gente segue desconectado do nosso corpo, a gente não observa os limites, a gente não observa os desejos dele, porque quem que come é o ser infinito ou é o corpo? Corpo. Quem investe? Quem se move? O corpo. Quem escolhe o parceiro para o sexo? O corpo. Às vezes a gente quer pela cabeça e a gente sabe que a gente se dá mal. Quantas vezes você pergunta para o corpo, né? Como diz a Cris, para não se dar mal, para não escolher na cabeça?
E às vezes a gente vai arrastando o corpo assim, né? O corpo tá lá e você tá. A gente não traz o corpo junto. A gente não é assim, ó, eu tô aqui, corpinho. Minha mão toca no meu rosto e o meu rosto toca na minha mão. O quanto a gente não tem essa consciência, né? Como seria a gente começar a conversar um pouquinho mais e perguntar para o corpo o que ele deseja comer, o que ele deseja vestir, como ele deseja se mover, onde ele deseja ir. Isso ajuda a decidir, inclusive, a escolher qual processo eu vou usar. Qual é o caminho? O que eu vou combinar com o quê? Tem uma pergunta aqui da Anice para a Luli, na verdade, né? Mas acho que tem a ver com isso. Você está vendo também, Cris? Luli, e tratar uma doença de linha branca que requer regeneração do casco, seria a memória celular? Acho que tem bem a ver com isso. A princípio, a gente poderia sim usar memória celular. Mas eu diria nesse momento, uma coisa muito clara para mim, sair da caixinha. Porque às vezes a gente acha que um processo é aquilo, você até pode ter esse processo na mão, chega lá e pergunta para o cavalo, é isso que você precisa? Porque às vezes a doença da linha branca é uma compensação não, mas é uma resposta. É o que o corpo está mostrando, o que o corpo não aguentou mais e mostrou. Mas talvez a raiz daquilo seja outra coisa. Então, sim, localmente poderia sim ser memória celular. De tudo que a gente falou, memória celular, MTVSS. Pessoal, assim, ó, essa última classe onde a gente se reencontrou nós três, o Dr. Anthony foi muito enfático nisso, né, gente? Dr. Anthony Matiz, que foi o facilitador da classe. Não tem, vocês querem uma fórmula? Não tem fórmula. Faz pergunta. Pergunta para o corpo o que o corpo deseja. Pergunta o que vai criar mais nesse caso. Expande e percebe. A coisa de reconhecer o seu próprio saber para poder fazer a escolha do processo que melhor vai contribuir, que mais vai agregar, que mais vai expandir. Nesse caso específico, do cavalo para o cavalo daí. Para o seu próprio corpo, pergunte para o seu próprio corpo. Uhum. Tem uma coisa, o único processo que a gente não falou, eu pensei em memória celular, e aí o meu corpo, ele deu aquela, não é isso, pergunta para o corpo, eu falei, e aí eu lembrei que a gente ainda não falou do último processo. Eu iria para o último processo para responder a Anice. Porque memória celular, ok, dá para usar. Mas vocês viram que eu falei assim, não, pode usar, mas vamos perguntar para o corpo. Aí eu falei assim, a gente não falou de um processo. Manifestação de molecular e demanifestação molecular. Que é aquilo, você manifesta aquilo que está faltando naquele corpo. Ou você retira aquilo que tem a mais naquele corpo. E o corpo que eu falo... Pode ser corpo físico, pode ser até, de repente, um copo d'água. Um copo d'água que está com gosto ruim, cheio de cloro. Você faz o demanifestação molecular para retirar o cloro desta água e para purificar a água para você beber. E no corpo, quantas coisas, de repente, uma verruga, um tumor, algum tecido que não era para nascer lá, você tira, assim, demanifesta esse tecido. E às vezes tá precisando manifestar tecido lá, tá precisando, esmalte no dente, sei lá, eu não entendo esse negócio do casco, se o casco tá fraco, talvez fortalecer criando, assim, as moléculas que estão precisando. Então, é um processo que põe o que tá faltando e tira o que tá no lugar errado. No caso do casco, tira o que está no lugar errado. Então, nossa, olha que coisa maluca, né? Ela perguntou de memória celular e eu aqui engasguei, assim, falei, sim, mas não, mas pergunta para o corpo. Aí. Vocês viram como é sutil?
como que essa percepção é uma coisa muito sutil, que é uma questão de treino. A gente precisa treinar porque a cabeça vai, zoom, é tal coisa. Mas será que é de verdade? Será que não tem uma sutileza? No fundo, Atrás, né? seria isso? E a Luli, realmente, eu dei uma engasgada, mas tem outra coisa. Gente, nenhum desses processos, tem uma pergunta aqui da Beth também. A memória celular pode ser aplicada depois de anos da cirurgia feita com retirada de órgãos? Sim. O corpo vai fazer o possível para recompor ou realinhar o que foi perdido ali. Se não, às vezes pode ter até refazer órgãos e pedaços. Vocês já assistiram aquele documentário chamado Rio, que é Rio de Cura, R-E-A-D? Não vi esse. R-E-A-L. H. É H, é H. Onde você tá agora, amiga? Sei lá, eu fui para Marte e voltei. Escreve aí como que é Rio. Teve um caso de um rapaz que caiu da bicicleta numa corrida, amassou 2 vértebras e ele refez as vértebras, ele refez o osso. Então, gente, o corpo tem uma capacidade de autocura enorme e nós não usamos ela ainda. Então, está na hora da gente começar a desenvolver cada vez mais consciência para usar a autocura que o nosso corpo tem. E falando em cura, uma outra coisa muito importante, gente. Às vezes a gente quer, eu vou curar o outro. Na realidade, nossa capacidade de cura não é que eu vou curar você, não. Eu vou facilitar que o seu corpo se autocure. Eu apenas vou como energia, um catalisador para você se autocurar. Mas não sou eu que fiz a cura. É você, é o seu corpo que se autocurou. Eu apenas sou um estímulo. E aí aquele ponto de que às vezes a pessoa não escolheu se curar. Não escolheu receber aquela energia. Uhum. Quantas barreiras, às vezes, quantos pontos de vista. Alguém aqui já tentou? Oi? Quantas mimetizações. Eu não vou, porque na minha família todo mundo é do coração. Todo mundo é assim. Então, para eu continuar pertencendo, eu quero ter uma doença cardíaca. Todas minhas avós foram gordinhas. Eu tinha acreditado nisso. Eu estava indo nesse caminho de, já que eu estou depois dos 50 engorda, eu dei uma engordada, agora emagreci. Eu falei, não é isso não. Eu não vou seguir, eu não vou comprar essa verdade que depois dos 50 da minha família todo mundo tem que engordar. Para quê? Eu escolho o que eu quero, eu converso com o meu corpo, eu vejo o meu corpo, o que é bom para você? O que você vai se sentir mais leve e feliz? Beth, como seria? A Beth fez outra pergunta aqui, ó. Um corpo que deixou de produzir hormônio e cálcio após uma cirurgia para retirada de câncer, pode voltar a produzir? Beth, como seria perguntar para esse corpo o que pode ser contribuição para que ele voltasse a produzir? Porque às vezes é uma questão exatamente das crenças. Se a gente já definiu que ele não pode voltar, ele não pode voltar. Tem uma outra coisa aí. Se realmente ela comprou de que o corpo precisa desse cálcio, né? Porque isso é muito... Algum médico disse que tem que ser desse jeito. Muitas vezes o corpo nem precisa disso daí. Ele não quer nem saber. Ele pode se virar com qualquer outra coisa que tem ali. Então, não só isso, amiga. Também o que é que ele precisa? Ou ele precisa de alguma coisa? Corpo, você precisa disso? Talvez não. Se cada corpo for único, né, e puder se rearranjar. Alguém perguntou aqui logo em cima também de neuroplasticidade, enfim. Quantos experimentos mesmo já se tem visto quando uma área começa a compensar e refazer uma sinapse, contornar um dano, por exemplo, neurológico, para achar um outro caminho para a mesma função? Eu não precisei recuperar exatamente aquele neurônio, né, puxando esse gancho da Luli.
Então, como seria não ficar... A questão toda é, se a gente tomar como conclusão e definição o que a medicina em geral disse, o que a ciência disse, a gente elimina possibilidades de qualquer outra mudança. Já que eu concluí que não há nada mais possível além do que aquilo que o médico me disse, eu fechei a porta. Gente, e outra coisa, vocês repararam que a ciência, uma hora fala uma coisa, depois fala outra, depois fala outra, depois fala outra, ela tá evoluindo, às vezes ela fala, tudo que eu falei lá atrás não serve mais, agora é isso. E daqui a pouco na frente, nem isso vai ser. E você vai no médico, ele faz um diagnóstico, fala, você tem problema tal, e te dá um prognóstico. Esse prognóstico é baseado numa amostragem muito pequena. E você vai comprar, você vai achar só porque tantas pessoas tiveram esse resultado, você vai ter o mesmo resultado? Você pode escolher fazer diferente. O seu corpo é inteligente. O teu corpo tem sabedoria. Só que se a gente escolher isso a partir da mente, gente, a mente só escolhe aquilo que ela já conhece. Ou aquilo que a gente comprou como tem que ser. E não perguntou para o corpo o que ele quer, o que ele precisa. E para fazer isso, por que não se expandir? Para sair aqui dessa mente, desse corpo tão limitado e expandir para a grandeza que você é na verdade. E aí sim você pode acessar outras coisas, saindo da mente lógica e racional. Entrando numa sabedoria. Acessando o seu saber, diria o Access, né? Empoderando as pessoas a saberem o que elas sabem. Exatamente. Então é por isso que nós três temos assim o maior prazer e o maior tesão de dar esses cursos. Porque a gente empodera as pessoas a elas verem quem elas realmente são. E elas poderem desabrochar, a mudar, transformar, criar e criar uma outra vida. Começando a vida aqui dentro, começando a ter espaço. Sabe aquele espaço interno? Às vezes você nem muda a vida externa, mas mudou aqui dentro, muda tudo. Uhum. Tem gente pedindo em São Paulo. Alguém aí já tem data para São Paulo? Ah, eu tenho, peraí, dia 4 de julho vai ter fundamento aqui em São Paulo. Como pode melhorar? Que dia lindo! É, 4 de julho. Que tem 4 de julho, teu aniversário? Não, um mês depois. 4 de julho, não é o aniversário lá dos Estados Unidos? A independência dos Estados Unidos? A independência americana, é. É, dia da independência. Vamos se tornar independentes de vocês mesmos? Que mais? Alguém tem mais uma dúvida, alguma coisa? A gente já deu uma passada do tempo aí, mas se alguém tiver mais perguntas... E outra coisa, vocês podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp. Se alguns de vocês estão no grupo, né? Tem gente que está no grupo, ou mesmo no nosso WhatsApp particular, se alguém quer algum particular, por favor, sintam-se em liberdade, é fácil achar o telefone da gente, é só qualquer post que a gente tá, pelo menos meu telefone tá lá. E vocês estão entrando, tem um grupo lá do Fundamento e Barras, então vocês podem entrar em contato, a gente troca figurinha, tira dúvidas, porque é assim que a gente começa, gente. Um apoiando o outro, eu não sei, será que dá, será que não dá, como é que faz? E vamos aprender também. A gente também pode deixar um convite, quem quiser já aproveitar o feriado, quem já fez barra... Quem já fez barras pode curtir o fundamento com a gente em Camboriú, agora no feriado, no 19, 20, 21, 22, 20 a 23. 20 a 23. Dia 19 vai ser uma palestra de barras de Access, para quem não sabe nada, quem está assim meio perdido, só que essa palestra vai ser lá em Camboriú, então não vai ser online.
Aí, É assim, pessoal, se ainda não tem barras, procura a Renata, procura eu, Renata, tem a Carla, tem procura a tanta Lully, gente, um monte gente. de gente. A Carla tá online? Não sei, não vi a Carla. eu não vi a Carla. Também não vi Mas a também, quem quiser, curte o feriado antes, curte o feriado todo e no dia 24 faz o curso Faz de barras. também. Imagina quão divertido seria você passar o feriado em Camboriú. E é um lugar muito lindo, viu? Uma comida deliciosa. E fazendo bagunça. E expandindo. E tá menos frio que São Paulo, tá? Tá sim. E aqui, Deixa eu contar para vocês a temperatura deste momento. e olha, aqui eu tô com o aquecedor ligado aqui no escritório. Eu estou com as janelas abertas, fazem 18 graus e temos céu limpo. Ai, que Em delícia. Cotia, eu só tô bem porque eu tomei uma pinga antes e um vinho agora. Como pode melhorar? Uma pinga de jambu, não é qualquer pinga. Até eu fiquei curiosa. Não é qualquer pinga. Não é qualquer coisa. É diferenciado, produto paraense. Tá fazendo propaganda, hein, amiga? Lógico. Afinal, o produto paraense não... Como pode melhorar? Então, gente, olha, agradeço muito a presença de todos vocês, porque foram vocês que criaram essa conversa, a energia de vocês que trouxe tudo isso. Então, o que é gostoso do Axis é essa coisa de a gente pega energia, a gente faz todos juntos. E essa energia que vocês trazem é que ela cria mais, e aí vocês recebem, a gente recebe, e vai criando cada vez coisas melhores para o planeta. Gente, eu coloquei o meu telefone aqui particular. Se alguém precisar de alguma coisa, pode contactar. Aí a Lu e a Cris podem colocar aqui também. Sim. Acabei de colocar o meu aqui também. Pessoal, assim, ó, se tiverem interesse de outros temas também, claro, isso aqui não é uma programação que se encerra hoje necessariamente, né? Porque semana que vem as meninas estarão em Balneário Camboriú comigo. Terei visitas. E nós vamos fazer de lá uma puxada de energia. Então, só que aí vai ser um outro workshop, vai ser um workshop pago, mas com precinhos assim acessíveis. E nós vamos trabalhar com energia, porque no fundamento a gente começa a trabalhar com energia, com fluxos de energia. Então vai ser uma puxada de energia um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. E para quem está no fundamento, gente, é presente, só para vocês saberem. Para quem vai fazer fundamento e o Barras com a gente, vai virar tudo isso presente, tá bom? Ô, Cris, comenta aí o tema, aí a gente coloca aqui no tema no chat. A energia da abundância para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente está precisando mais. Se a gente está precisando mais dinheiro, se a gente está precisando mais amor, se a gente está precisando mais casa, mais carro, se a gente está precisando mais viagens, se a gente está precisando mais saúde, é a energia da abundância. E o outro? E vai ser um exercício guiado e vocês vão fazer juntos. E existe toda uma técnica e existe também uma maneira que você vai fazer durante a semana isso também. E o outro vai ser reconhecendo o foda que eu sou. O quanto que a gente não reconhece que nós somos capazes, nós somos bons, a gente, ai, não tô pronto, ai, não sou tão bom, ai, eu não sei. Tipo a Lully, vocês acham assim que ela deu essa risada por quê? No Axis é assim, ó, quando a gente dá risada, é que a gente tá reconhecendo que é verdade, entendeu? Ela sabe que ela é foda, só que ela não reconheceu ainda. Além de tudo, eu falei sobre isso com o Zé, hoje, que tá aqui só de Paraense, aqui, né? Tomando uma, e hoje eu dei uma nele, né? Aí eu falei sobre isso. Então, né, eu tô quase que nesse momento dizendo para ele que ele não vai poder perder. Oba! Tem outras pessoas aqui que não poderiam perder. Quer dizer, ninguém pode perder, porque como seria todos vocês reconhecerem quão foda pra caralho vocês são? E começar a botar essa potência no mundo, começar a ganhar dinheiro com a potência que vocês são.
Parar de se esconder. Sim. Parar de achar que não é bom o Gente, aqui que suficiente. eu tô olhando bem, assim. Em todas as áreas, tá? Mesmo. Todas as áreas, sabe? Aquela coisa assim, não, tá pronto, não. Sabe aquela pessoa que senta no cantinho assim para que os outros não olhem para ela? Chega no lugar, não quer assim, não quero que os outros me reconheçam. Não tá na hora de você reconhecer o foda que você é, não? É verdade. Fica aí o convite, gente. E se tiverem, então, sugestões para novos encontros, por favor, mandem para a gente na resposta dos e-mails, pode ser, nos telefones aí via WhatsApp, no grupo. Tem o grupo, gente, interajam com a gente, que é uma delícia interagir. Tem os eventos no Facebook também, que vocês podem publicar lá e a gente vai ter acesso, enfim, para organizar as próximas. Eu espero, de coração, que as meninas ainda queiram criar muitas coisas juntas, porque eu me diverti demais nessas duas. Estou imaginando que os próximos 4 dias juntas, 5 dias juntas, vai ser assim, vão virar isso aqui de cabeça para baixo. Então, como pode melhorar e a gente pode criar mais juntos, gente? Quem sabe daqui a pouco. Olha, a gente criou porque a gente estava com as macas, uma maca pertinho da outra, e a energia foi assim, né? Até que no último dia, vamos. Aí foi. Aí foi. Então, quem quiser, junte-se a nós, mandem mensagens, mandem sugestões de temas, percebam o quanto a contribuição seria passear com a gente em Balneário Camboriú, curtir uma comidinha, curtir processo. Até uma prainha. Tem praia lá. Tem. E no almoço, hoje mesmo estava um calorão, era 25 graus na hora do. Nossa, que delícia. E depois tem toda a região de Porto Belo, que é lá do lado, pegar uma praia gostosa. Sim. Como pode melhorar, né, gente? Tem os coraçõezinhos aí, ó, coraçãozinho. Então, olha, coraçõezinhos para todos. A Jaqueline. Oi, Jaqueline. Jaqueline é tua filha? Peraí, vamos botar os microfones, tudo assim. Abre todo mundo com o áudio aberto. Vamos abrir os microfones. Dar um tchauzinho aí. A gente vai falar tchau. Quem mais? Cadê o resto aí? O pessoal tá tão comportadinho hoje. Né? Alguém levantou a mão. Camille! Camille, você tá aí, Camille? Vocês lembram da Camille, gente? Ela tava lá no Dr. Anthony. Maravilhosa, Camille. Cadê você, Camille? Ai, Camille! É que não tá com a foto dela, porque, ai, coisa Eu não sei mexer. Tô aprendendo. Ela pode melhorar. A Camille que vai namorar um dos filhos do Anthony, né, Camille? Aê! Você apareceu, linda! Melhor de tudo que essa menina é foda pra caralho, é linda, maravilhosa e gostosa e poderosa e fica aí se escondendo. Vamos sair dessa nhaca aí? Vamos vestir todas aquelas roupas super mega poderosas. Sim, Deus beijelos. Até me senti poderosa. Eu tô na casa da minha amiga. Oi, amiga. Oi, amiga da Camille. Oi, tudo bom? Amigo, o curso. A gente tem que aplicar uma na outra. Para começar a dar eco. Começou. Então, gente, olha, tô muito feliz de estar com vocês. Foi super leve, super gostoso, expansivo. Muito bem. Então, vamos seguir. Depois eu vou subir, não sei se sobe para a nuvem, desce da nuvem, grava no computador, depois manda. Então, até umas 48 horas o negócio chega, tá? Quem estava no outro recebeu, gente? Se alguém tiver problema, avisa também. Nayá disse que não. Nayá, manda uma mensagem ali num dos telefones. Você viu ali no chat que a gente colocou? Manda no grupo. Ou no grupo, manda seu e-mail que a gente encaminha o passado, tá? Para quem
participou. Ah, porque é uma coisa, tem gente que se inscreve e coloca o e-mail e não sei por que vem 2 e-mails juntos. E na hora da gente copiar e colar para enviar, dá defeito. Tiveram alguns com problema, tá, gente? Erro de digitação, letrinha faltando, alguns e-mails que voltaram. Maiúscula, Então, minúscula. isso. Que a gente já tem como que fala, um grau de telepatia e clarividência, mas nem tanto, tá? Mas ainda que a gente não consegue fazer, mas muita coisa a gente já faz. Então tá, querida. Eu conheci ela lá em São Paulo, essa crise em Ó. Elas estão online direto agora? Estamos fazendo Zoom. Estamos aqui. Estou adorando seguir elas. Elas fazem Zoom quase toda semana, gratuito, ensinando muito. Então, olha, um super beijo para vocês. Tá bom? Bom descanso, obrigada pela presença, pela participação de todos. E continuamos em contato. E a gente vai mandando os links para vocês, as notícias todas para vocês, tá bom? E sugiram coisas, que aí a gente queria muito mais, tá? Beijo! Tchau! Agora como é que sai? Tá?